Bom, é com muita alegria que hoje eu tô aqui novamente para gravar. Não é aparência, mas é essência. A gente vai começar a falar de vários testemunhos, de histórias, né, que Deus já fez, que Ele já realizou, e a gente acaba se calando, não compartilha, e o Espírito Santo tem me encorajado a usar aqui as redes sociais, o Instagram, para poder compartilhar, o YouTube também, e falar das coisas que Deus já tem feito na minha vida. Então hoje fica aqui com a gente, porque eu vou continuar contando e vou falar de algo que para mim me custa um pouco, mas hoje estou sendo obediente ao Senhor e vou compartilhar uma história muito bacana com vocês, viu? Com essa palavra que eu quero anunciar, que hoje, com muito temor, eu venho falar de uma história que há muito tempo o Espírito Santo tem pedido para eu compartilhar aqui com vocês, e eu muitas vezes fico com rejeição, com medo, com insegurança, mas a gente precisa falar da onde o Senhor nos tirou para que o nome dele seja glorificado, e é sobre isso, por isso que eu estou aqui hoje. Então quero compartilhar aqui com você. Algumas pessoas não sabem, mas nasci na verdade em um lar totalmente disfuncional, né? Quantos se identificam com essa questão de um lar disfuncional? A gente sabe o quanto um lar disfuncional ele traz tantos problemas para uma vida na infância, na adolescência, na fase adulta. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Esse testemunho de hoje, da série de testemunhos, que não é aparência, mas é essência, porque mais do que ter aparência, é ter essência, é ter uma vida, é ser de verdade. E é sobre essas coisas que eu sempre quero falar aqui, compartilhar com vocês no meu Instagram, porque mais do que falar, é a gente ter uma vida transformada em Deus e através de Deus. Tá bom? E o meu testemunho hoje que eu quero falar para vocês é sobre rejeição. Muitas pessoas não sabem, mas eu nasci num lar disfuncional e eu quero com essa história glorificar o nome de Deus, como eu disse aqui. Quando a minha mãe ficou grávida, ela não tinha onde morar, então porque ela já vinha de um lar muito disfuncional. Quando ela soube que estava grávida de mim, ela precisou, para me proteger, ficar morando numa condição bem vulnerável. E é sobre isso que eu vou dizer aqui e compartilhar com vocês. O que acontece? Quando ela falou pro meu pai, né, que ela estava grávida, ele me rejeitou. Disse que eu não era filha dele, e aí a minha mãe pegou e foi viver a vida dela. Depois que eu nasci, de novo, ela me levou para me apresentar para ele, falando para ele que eu era muito parecida com ele, e ele pela segunda vez me rejeitou, dizendo que eu não era filha dele. Então, o que minha mãe fez? Como uma boa mãe, leoa, protetora, né? Foi cuidar, trabalhar, só que a gente não tinha condições e nós não tínhamos uma casa para morar. Porque depois eu conto num outro vídeo por que nós moramos nessa situação de vulnerabilidade, por que ela não quis a ajuda dos familiares. Para um outro vídeo eu conto essa história. Mas hoje eu me lembro muito bem que eu cresci praticamente até os meus 4 anos de idade em condição de rua. E eu lembro que minha mãe, ela trabalhava como ambulante, vendia coisas assim na rua, como água gelada, enfim, durante o dia todo, e eu ficava em pensão com os amigos dela, que na época até eu brinco, eram as minhas babás, né? Quem eram essas babás? Os amigos da minha mãe eram travesti, né? Porque nós morávamos em pensões. Então, era essas pessoas que moravam ali. E eles se ofereceram, eles cuidavam de mim enquanto minha mãe trabalhava. Porém, durante algum tempo, à tarde, eu estava com a minha mãe, junto ali, ela trabalhando e eu junto com ela. Então, eu passava a maior parte do meu tempo na rua com ela. E à noite, ela juntava esse recurso que ela conseguia durante o dia e pagava ali uma diária na pensão, naquele hotel ali. E eu me lembro muito bem que era até ali na rodoviária Tietê, era nesses lugares que ela trabalhava, no Bom Retiro, nessas estações, né, rodoviárias, que é onde tinha um público maior para poder adquirir esses produtos, né, que na época era água, enfim, tinha muito ambulante. Então ela trabalhava com isso junto com os meus tios. E todos eles moravam nessa condição. O que acontece com essa... O que isso desencadeou em mim? É muito triste porque uma criança ela tem a necessidade de ter uma casa, de ter
a sua moradia, de ter sua casa é o seu amparo, né? É a sua proteção. Eu não tinha isso, isso foi me tirado. Era muito complicado porque ao longo do dia eu não tinha escola, eu não tinha amiguinhos para brincar, cresci naquele ambiente de pessoas adultas. E com muita dificuldade, passava muita necessidade de muitas coisas, né? Nessa questão bem vulnerável de não ter ali as coisas básicas para se viver. Esse sentimento, né, da rejeição é algo que é como se fosse um fantasma, fica me assombrando assim, sabe, por toda a vida e é algo enraizado que eu preciso sempre rejeitar, denunciar, porque por 2 vezes eu fui rejeitada pelo meu pai, aquela pessoa que era para me proteger, né, a paternidade, que tem a figura de que traz a proteção e todo o cuidado, o pai é aquele que protege, é aquele que dá o destino, né, para o seu filho. Eu não tive isso, isso foi abortado, foi roubado de mim e por conta desse lar disfuncional, né? Por isso que é importante a gente lutar para que os nossos filhos tenham um lar funcional, porque um lar disfuncional ele traz muitas marcas, muitas feridas para uma criança. Ao longo desse tempo, sentindo essa rejeição assim do meu pai, eu fui crescendo naquele ambiente junto com a minha mãe, com aquelas pessoas e eu me lembro uma vez que minha mãe não conseguiu recurso para poder pagar essa pensão, esse hotel ali, né, que eles chamavam de hotel, e enfim, e ela precisou recorrer a abrigos, né, albergues. Hoje em dia eu não sei como está. Pelo que eu vi no noticiário, parece que está bem, mas na época era muito ruim dormir nesses lugares. Eu lembro que quando eu fui, peguei uma fila gigante com a minha mãe e a gente dormiu nesse albergue e assim, eu não dormi, eu fiquei a noite inteira acordada com muito medo, porque é assustador, pelo menos na minha época, eu era uma criança, e era um lugar muito sujo, um ambiente que eu peguei piolho, então eu fiquei com muito medo e foi uma vez só, porque minha mãe nunca mais quis passar por isso comigo. Então, para você ver, né, a gente eu me lembro de coisas que feriram, que me deixaram com insegurança, com medo, com rejeição. Aonde que isso mudou? Quando Deus manda ali uma situação, manda o meu padrasto, e o meu padrasto ele vem e eu falo aí que ele é o resgatador, né, que ele é o salvador da pátria, salvador da Priscila, da minha dignidade, da dignidade da minha mãe. Então, minha mãe era uma mulher muito bonita, muito jovem, e ali ela conhece o meu padrasto, que hoje já não está mais com a gente, já está na eternidade, que eu tenho um carinho muito grande por ele, uma gratidão eterna, e ele conhece a minha mãe e me tira daquela condição de rua, me tira daquela condição e me dá uma casa, me dá uma escola, resgata, né, a dignidade. E eu digo que é assim que o Senhor faz nas nossas vidas, né? Ele usa uma situação para resgatar, para restaurar, para transformar todas as coisas, né? Ele transforma a maldição em bênção. E uma das coisas assim que eu acho que eu sempre me familiarizo muito é com Jesus, porque em Isaías 55 fala, né, que o próprio Jesus sofreu rejeição. Então, em Isaías 55 fala assim: ele foi desprezado, rejeitado pelos homens e o homem de tristeza. E ele era familiarizado com o sofrimento, né? Como alguém a quem os homens escondem o rosto e foi desprezado. E nós não o tínhamos estima. Então Jesus, ele foi desprezado, ele foi rejeitado. As pessoas não tinham interesse em saber, em estar com Jesus. E Jesus, além de ter sido rejeitado, ele era um homem que ele era familiarizado com o sofrimento, com a tristeza. O que eu quero com esse texto? Compartilhar com você que muitas vezes se sente rejeitado, você sente que a sua vida é muito injusta com você e que você é uma pessoa que tem passado por muita dificuldade, por muito sofrimento, de repente muitos nãos, muitas portas fechadas, muita rejeição, as pessoas não valorizam você, não conseguem acreditar e você tem se sentido abandonado, né? Como eu me senti, abandonada, rejeitada, sozinha. Só que saiba que se o próprio Cristo passou por isso e ele venceu, nós também vamos vencer. Então, tenha certeza que quando Deus tem um propósito com as nossas vidas, não há quem possa impedir
o plano de Deus. Eu me lembro dessa história e hoje eu tenho muita alegria e eu tenho orgulho de quem eu me tornei, porque os planos do inferno era que eu fosse uma garota de programa, de repente podia ter sido até abusada, era um outro propósito que o inimigo tinha para minha vida. Mas Deus, ele mudou essa sentença, uma sentença de morte, uma sentença de destruição, e o Senhor veio, entrou na minha vida, me tirou daquele lamaçal, daquela situação de miséria, de pobreza, de piolho, de sujeira, e me deu vestes novas, honrou, né? Transformou a minha vida. E só Deus que pode fazer isso. Se você permitir, Ele transforma a sua vida também. Seu pai não te rejeita. Você pode até se sentir rejeitado, abandonado, excluído por várias pessoas, pela sociedade, até pela tua família, mas existe uma pessoa que nunca vai te abandonar e nunca vai te rejeitar. Eu me lembro muito bem que nos momentos que eu sinto que eu estou sendo abandonada, eu leio o Salmo 139 que fala assim, ó: Tu criaste o íntimo do meu ser e tecesse no ventre da minha mãe, e eu te louvo, sabe por quê? Porque você me fez de modo especial e de um modo admirável. As suas obras são tão maravilhosas e eu digo isso com convicção. Todas as vezes que você ter esse sentimento de rejeição, de abandono, saiba que existe um pai que quer fazer morada e quer resgatar e restaurar sua paternidade. É isso mesmo, restaurar sua paternidade. Em Isaías 61 fala assim, ó: para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria, ao invés de tristeza, um perfume de felicidade ao invés de lágrimas, e roupas de festa ao invés de luto. Eles farão o que é direito, serão como árvore que o Senhor plantou para mostrar a todos a sua glória. Deus, ele quer derramar alegria, felicidade. A felicidade, ela é como um perfume. Quando você passa e você está com um perfume, todas as pessoas ao redor, elas sentem aquele aroma, aquele perfume agradável. É essa felicidade que Deus quer derramar sobre a sua vida, para que as pessoas percebam e comecem a contemplar. Olha o que Deus fez, olha como essa filha, como esse filho está feliz e alegre. Então Deus, o seu pai, não tem mais vestes de luto, nem vestes de lamento ou de miséria, ou de vulnerabilidade, ou de pobreza, ou de mendigo, não. Ele tem vestes de louvor, vestes sacerdotais, óleo de alegria ao invés de um espírito angustiado. Deus quer mudar a sua sorte e colocar você no lugar de filho e filha. É isso que Ele tem. Ele quer restaurar a sua paternidade. Deixe o Senhor visitar o seu coração nesse dia. Que essa mensagem possa entrar no mais íntimo do seu ser e que você que se sente rejeitado, sem paternidade, saiba que Deus está restaurando a sua paternidade. Não mais órfão, mas agora filho e filha de Deus.